Boa noite, irmãos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. E, novamente, estamos aqui, unidos, para fazer nossas reflexões acerca do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 2, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. Mas antes que nós iniciemos o nosso trabalho propriamente dito, vamos fazer uma oração, onde agradecemos a oportunidade, pedindo a todos os irmãos que nos acompanham neste momento, para levar o nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, a equipe espiritual da nossa casa, Círculo da Luz, e os demais amigos espirituais que nos auxiliam, que nos secundam, que nos aportam condições boas e nos intuem sempre com condições de fazermos o melhor do nosso trabalho. Agradecer a oportunidade, agradecer por estarmos aqui, por nossa paz, por nossa saúde, por nossas condições boas, e também pedir por aqueles irmãos que estão adoentados, que estão em sofrimento, que estão, de alguma maneira, por qualquer circunstância, com problemas, mazelas, dificuldades, especialmente doenças, passamento de entes queridos e tantas outras coisas que nós sabemos que os espíritos que estão aqui, que precisam cumprir as suas provas para melhorar a sua condição espiritual e evoluir, tem que passar. Mas, quando nós nos solidarizamos, quando nós, como agora fazemos, falando sobre o Evangelho, levando esse alento a todos, as coisas se tornam melhores. E nós, então, queremos agradecer por essa oportunidade, para que todos nós possamos receber refúgio de paz, de amor, de bondade, energias boas, que nos aporte sempre condições de dar seguimento ao nosso processo evolutivo da melhor forma possível. E é assim, agradecidos, que nós pedimos para darmos por iniciado o nosso trabalho desta noite. Que assim seja. Como eu lhes disse há pouco, meus irmãos, nós vamos refletir nesta noite sobre o capítulo 2 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo, que nos traz para a reflexão os seguintes itens: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e as instruções dos Espíritos que nos falam sobre uma realeza terrestre. Mas antes que nós o façamos, vamos abrir um pequeno parênteses para fazer referência a um acontecimento importante para nós espíritas neste mês de abril, que são o aniversário das obras do Livro dos Espíritos, que completa 164 anos, no dia 18 deste mês, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que completa 157 anos, completou 157 anos no dia 15 deste mês. Livro dos Espíritos, que foi considerado e é considerado o primeiro tratado de filosofia espiritualista, é realmente um compêndio de filosofia espírita importantíssimo para nossas obras, para nossos trabalhos, para nossas pesquisas, para nossos estudos, para o nosso entendimento sobre tudo que nos serve, tudo que nos acontece, e o evangélico nos trazendo a parte religiosa, nessa tríade que é a nossa doutrina, a ciência, filosofia e religião. Nós, então, temos um aporte bom, porque o evangelho nos traz a boa nova, a boa notícia, o evangelho do Cristo, à luz da nossa doutrina espírita. E essa tríade, como eu falei há pouco, de filosofia, ciência e religião, está personificada nesses 3 livros. O Livro dos Espíritos, na parte filosófica, o Livro dos Médiuns, na parte científica, e o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte religiosa. Meus irmãos, meu reino não é deste mundo. Logo no início, temos Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos, então, lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. E todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Pelo Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Meus irmãos,
Meu reino não é deste mundo, palavra dita por nosso Mestre Jesus, nos traz como grande meta, como uma essencialidade, como mote principal, a ideia principal, a questão da vida futura, a questão da imortalidade da alma. Mas eu quero, antes de entrar de vez na vida futura, nos trazer o que diz a questão 1018 sobre esse reino que o Cristo nos faz referência. O que nos diz a questão 1018? A pergunta está aqui, feita por Kardec aos espíritos superiores, é: em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? E os espíritos respondem: assim dizendo, o Cristo falava no sentido figurado. Ele queria nos dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte onde domina o amor ao bem. Porém, os homens, ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Aqui, meus irmãos, fica claro, tá, que o reino de Deus, esse reino de Jesus nos fala, né, de fato, ele não pertence ao mundo material. Ele é, de fato, um reino onde, como ele próprio, Jesus, nos diz, a justiça de Deus segue o seu curso. Portanto, a nossa estada aqui, transitória, necessidade espiritual nossa, é para que nós agreguemos mais uma possibilidade, mais uma condição positiva, mais um labor, um esforço nosso, de cada um individualmente, de todos nós, de forma coletiva, para que caminhemos, obremos na direção deste reino. Mas a pergunta que fica, quando nós falamos sobre esse tema, né, é a seguinte: será que, ainda que o reino não seja deste mundo, ele não pode começar aqui, a sua construção não pode começar aqui, ou não começa aqui? E nós podemos tranquilamente respondermos que sim. A cada passagem terrena, a cada oportunidade reencarnatória, nós temos mais uma chance, mais uma possibilidade de implantar esse reino em nossos corações, estando encarnados, porque o reino de Deus, se nós formos pensar bem, está em todo o universo, já que Deus, tá, Senhor da vida, Senhor do universo, é absoluto em tudo. Então, o reino de Deus não é um local específico, circunscrito a determinada condição. Pelo contrário, está em todas as condições, em todas as possibilidades e infinitudes do universo. Mas, vejam só, meus amigos, que coisa importante para nós, espíritos encarnados, comprometidos, endividados com a lei. Nos nossos corações é que Jesus escolheu para dar início à construção desse reino, que continua, mesmo após o desencarne, que perpassa as nossas múltiplas existências e que, através da vida futura, que nós vamos falar em seguida, nos mostra, então, a verdadeira e real condição e possibilidade de crescimento espiritual para todos nós. Uma pergunta que eu sempre me faço quando falo sobre este capítulo é: o que nós viemos fazer aqui, meus irmãos? E a pergunta que sempre me vem, sendo esta, a resposta é mais ou menos no seguinte sentido: nós viemos em busca da verdade. Por que eu estou dizendo isso? Os amigos vão de lembrar que há pouco eu li aqui no início do Evangelho, e lá no finalzinho do Evangelho de João, 18, versículo 33, 36, 37, o que o Cristo diz? Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. E todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Logo em seguida ao que disse Cristo, Pilatos perguntou a ele: mas o que é a verdade? E aí eu trago para nós aqui, meus irmãos, a nossa reflexão de agora. Nós sabemos o que é a verdade?
Vejam que o próprio Cristo, nosso mestre, guia e modelo, já nos deu uma ideia bastante profunda sobre isso, quando ele diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós podemos inferir essa afirmativa do Cristo de duas formas. Uma seria o nosso esforço, o nosso labor pessoal de acharmos que apenas buscando o conhecimento dessas etapas evolutivas, o conhecimento dessas condições que precisamos para adentrar nesse reino, e a outra é nós nos compenetrarmos que a verdade está com ele, de forma absoluta. Aliás, meus irmãos, quando nós falamos sobre a verdade, eu lembro também, né, de uma história que se conta muito sobre a verdade. Alguns amigos, inclusive, eu já andei lendo, né, em algumas citações de redes sociais, imputando isso ao Chico Xavier, mas, na verdade, isso que eu vou relatar agora, né, essa pequena história sobre a verdade, é de um provérbio iraniano, que diz que Deus teria deixado cair um grande espelho que se quebrara em milhões de pedaços e que cada um de nós aqui ficou com um desses pedaços. E em fazendo isso, achamos que esse pedaço com os quais nós ficamos é, de fato, a verdade. Ou seja, a nossa verdade, nós usamos como se ela fosse a verdade que o Cristo nos chama a atenção. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vida futura, caminho, a consecução, a compenetração na busca do seu evangelho, na aplicação desse evangelho em plenitude nas nossas existências. E quando ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele, é exatamente o que corrobora a vida futura e que nos dá também a resposta da pergunta que eu fiz há pouco. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui, encarnamos e reencarnamos tantas vezes quanto forem necessárias para buscar essa verdade, para encontrar essa verdade. Por isso, esse espelho, a história conta, que se quebrou em tantos pedaços, cada um de nós pegou um caquinho, um pedacinho, e acha que esse pedacinho é a verdade, isso faz o seguinte sentido. É o momento evolutivo em que nós nos encontramos que faz com que nós hajamos assim. Por que que nós, quando falamos aquilo que achamos que é a verdade, sempre defendemos nosso ponto de vista? Aliás, o próximo item do capítulo é justamente o ponto de vista. Porque nós achamos que a maneira como nós entendemos é a melhor, é a mais correta. E aí eu lembro, para ilustrar isso que eu estou dizendo, daquele moço que o indagara justamente com a seguinte pergunta: Mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? E os amigos vão de lembrar qual foi a resposta do Cristo. O que você lê na lei? O que está escrito? Como você a entende? E aí o moço responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. E aí o Cristo completa: pois bem, fazes isso e vivereis. Vida eterna, vida futura, vida espiritual. Mas este moço que indagara o Cristo tinha lá algumas dificuldades e achava que seguir esse ditame seria cumprir aquelas coisas formais das religiões que nós conhecemos, os ritos, né? Como trazendo para a nossa realidade atual, por exemplo, se eu estou professando uma determinada religião, onde um dos ritos é cumprir, né, em cada vez que eu encontro, né, que eu vou no templo, cumprir os ritos de pagar o dízimo, cumprir os ritos de seguir
os ditames que aquela religião me propicia, ele teve algumas dificuldades. E eu pergunto, e nós? Nós não temos? A nossa doutrina, o Espiritismo, não tem ritos, não tem rituais. Nós sabemos bem disso. Tá? Mas qual é a nossa dificuldade, então, neste mistério? É justamente o fato de acharmos que, pelo nosso entendimento, pelo nosso momento evolutivo, como nós entendemos aquele pedaço de verdade que nós pegamos, como se for verdadeiro, como se for absoluto, e isso é que nos cria dificuldades. E aí, meus irmãos, a vida futura é que vai dar ênfase, é que vai dar consequência a isso. Porque, através das múltiplas encarnações, através das múltiplas existências, eu vou amealhando a cada oportunidade um pouco mais dessa verdade. Como é que eu faço isso? Me esforçando o mais que eu possa para seguir o Evangelho do Cristo. E se nós pensarmos bem, meus queridos irmãos, o que é seguir o Evangelho do Cristo se não cumprirmos a lei de Deus, buscarmos o cumprimento da lei de Deus? Porque foi exatamente isso que o Cristo nos trouxe. O cumprimento do seu Evangelho nada mais é do que o cumprimento dos desígnios de Deus, começando por algo que para nós ainda é muito complicado e difícil. Não vou aqui me atrever a afirmar que a maioria ou que todos, mas muitos de nós ainda têm uma dificuldade muito grande de entender os desígnios de Cristo. Por isso eu trouxe aqui um texto da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 29, pela psicografia do nosso Chico Xavier, onde diz assim: por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. O que isso quer nos dizer, meus irmãos? Que, por enquanto, nós ainda temos as dicotomias de acharmos que tal raça é melhor ou é superior, tal condição me dá um aporte melhor, uma condição melhor, superior aos demais, como se eu fora praticamente um vaso escolhido por Deus, quando, na verdade, o segmento, a prática em plenitude do Evangelho é que vai me dar essa resposta. A vida futura, e como diz aqui, é o termo para onde tende toda a humanidade e que deve ser objeto das nossas preocupações, e aí nós já vamos entrando um pouco na questão do ponto de vista. Qual é o nosso ponto de vista sobre a vida futura? Naquela época, os homens, as pessoas de então, não tinham ideia, sim, senão vaga, sobre a vida futura. Por isso, Cristo fez com que isso se tornasse uma espécie de lei natural para que houvesse esse entendimento. Ele não poderia, vamos pensar um pouquinho, imagine o Cristo naquela época, nos dizendo assim: olha, vocês têm que se preocupar com a vida futura, porque essa é a verdadeira vida, isto aqui é uma passagem, é um trânsito para que vocês alcem a algo maior, como diz Joana de Anjos na obra de Jesus Cristo sobre a luz da psicologia profunda. Então, seria bem difícil. Tá? E imaginemos agora, na nossa atualidade, estamos no século XXI, será que facilitou um pouco mais nesse ínterim, nesse interregno de tempo? Será que nós, espíritos do século XXI, já conseguimos esse entendimento? Lembra que eu falei há uns minutos atrás sobre os desígnios de Deus? Nós já compreendemos isso, já conseguimos entender esses desígnios. Então, são várias etapas que vão se juntando, que vão se coadunando para que nós alcancemos o todo. Por isso, nós, de fato, necessitamos, né, dessas múltiplas encarnações para que, ao fim e ao cabo, logremos êxito na construção desse reino, pelo menos no início da construção desse reino, que começa, sim, aqui na Terra,
lembremos que Jesus, mesmo ele tendo dito que meu reino não é deste mundo, ele tem uma realeza aqui na Terra, e o Evangelho também fala sobre isso, porque através do nosso esforço para a construção deste reino, nós colocamos em prática o quê? O Evangelho, a boa nova, a boa notícia, no seu aspecto mais sublime, mais necessário e mais importante, que é o aspecto moral. Então, o Cristo tem sim aqui no nosso plano, mesmo nós estando aqui com espíritos encarnados, uma condição de moralidade, porque é o seu evangelho moral que vai fazer com que nós, então, galguemos essas etapas. E aí nós vamos dar continuidade. Porque, como eu falei antes, o reino de Deus é todo o universo. Então, nós, mesmo desencarnando, continuamos nesse reino, e assim nós vamos, galgando etapas até chegarmos à nossa condição de angelitude. E, meus amigos, vejam bem como isso é importante e como isso nos exige. Mas a contrapartida, eu costumo falar em contrapartida espiritual, que é o conhecimento em plenitude e a posse das verdades espirituais que nos são postas à luz da doutrina espírita, né, pelo Evangelho do Cristo, vão nos dando uma condição tal que não há nenhum mistério que nós possamos achar de isso é difícil, isso eu não vou conseguir. Nós nos fortalecemos de tal forma que nós seguimos fluindo tranquilamente, transitando tranquilamente por nossas dificuldades, por nossas passagens difíceis, como agora, vivenciando uma pandemia que está nos premindo de toda maneira, mas pelo entendimento, pelo ponto de vista, como eu falara antes, nós conseguimos entender. Se eu já estou adentrando esse reino, pelo menos nessa etapa reencarnatória em que eu me encontro, eu já tenho um ponto de vista bem melhor com relação à questão da vida futura. Eu já consigo vê-la, como nos diz aqui no Evangelho, não mais como uma hipótese, como se fosse um ato de fé, mas como algo verdadeiro, fático, real, profundo, e que corrobora, de uma vez por todas, a justiça do Pai. Não há como ser diferente. Então, se nós estamos envolvidos nesse processo, sabendo que, através dessa busca, através desse labor, nós vamos galgando etapas. A cada momento evolutivo, nós avançamos um pouco. Então, aquele pedaço de verdade que nós pegamos, de acordo com a história que eu contei aqui, vai se ampliando, até que tome corpo e chegue, então, na condição da verdade a qual o Cristo propaga. E aí, meus irmãos, nós estamos tranquilamente caminhando firmes, resolutos na direção do seu amor maior e do amor maior de Deus, nosso Pai, corroborando o que ele dissera: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é à toa que o grande diferencial dele para os demais profetas que foram enviados e que não lograram êxito na sua empreitada é o amor, porque através desse amor maior, através dessa vida em abundância que nos chama a atenção e nos diz claramente, através dessa paz que ele fala, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, nós conseguimos tranquilamente trilhar esse caminho. E aí nos damos conta, puxa, o reino de Deus não é nada assim estratosférico, que eu vá assim viver como se for um anjo, assim, algo diferente, algo etéreo. Não, e começa aqui, é daqui para o futuro. E para encerrar, meus irmãos, eu quero deixar umas palavras ditas pelo Espírito André Luiz na obra No Mundo Maior, no seu capítulo 3º, onde ele nos diz que nós não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Nós somos espíritos criados por Deus e herdeiros dos séculos, adquirindo valores e experiência
de experiência, de milênio em milênio. Não há privilégio no templo do eterno, e as forças da criação aperfeiçoam-se ao infinito. Vou falar rapidamente sobre essas duas questões no final aí. O templo do eterno é todo o universo de nosso Pai Deus. E as forças da criação somos nós, espíritos imortais que precisamos empreender uma caminhada que é maravilhosa, que é inalienável, que nós não temos muitas vezes uma noção exata disso, que é justamente passar por esses trânsitos carnais que nós ainda necessitamos e, para e passo, aos poucos, ir nos aproximando, nos aproximando, nos aproximando cada vez mais, até nos integrarmos por completo no amor maior, na justiça e na misericórdia de Deus, nosso Pai. E do nosso Mestre Jesus, acompanhando esses amigos, dessa rede de irmãos da espiritualidade, que nos aportam tantas coisas boas e nos aportam sempre condições de fazermos o nosso melhor naquilo que nós queremos em termos de evolução espiritual. Agradeço a atenção de todos. Vamos fazer a nossa oração de encerramento do nosso trabalho de hoje, onde, mais uma vez, começamos pela palavra-chave, gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Por nossa saúde, por nossa paz, por nossas condições boas. E lembrar também, meus irmãos, que se estamos nessas condições, isso não é à toa. É sinal de que Deus, além de tudo que nos aporta de maravilhoso, também espera de nós que nós usemos essas condições para redobrarmos nossos esforços em auxílio daqueles que estão envolvidos em doenças, em calamidades, em sofrimentos, em mazelas, porque é como se nós fôssemos chamados novamente, agora, de pronto, para fazermos esse enfrentamento. E eu tenho certeza absoluta que, de forma solidária, de forma gregária, todos nós vamos sair melhores desses enfrentamentos, desse grande desafio que estamos passando agora. O presidente Menezes já nos dizia, separados somos ponto de vista, juntos, solidários, nós somos mais fortes e conseguimos tudo aquilo que precisamos realizar para o bem maior e para o bem de todos. Assim, agradecidos, pedimos para encerrar nosso trabalho desta noite. Que assim seja.